Glória a vós, Senhor. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordado quando chegar. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no capítulo 12 do evangelista São Lucas. E neste capítulo, de modo especial, o evangelista se dirige aos seus Jesus se dirige aos seus discípulos. E Jesus vai fazer diversos ensinamentos, mas de modo especial, no capítulo 12, Jesus vai exortar os discípulos de uma realidade muito presente na vida do homem. Jesus vai falar acerca da perseguição. Se você pegar depois o capítulo 12, você vai notar sobre isso. Jesus está falando sobre o sofrimento, sobre a perseguição que eles passarão, que eles serão entregues. Mas de repente, nós nos deparamos com um trecho de hoje, que Jesus vai falar sobre a realidade escatológica, ou seja, sobre a sua segunda vinda. Num primeiro momento, isso pode parecer para nós um corte no discurso de Jesus. Ele fala sobre o sofrimento e depois fala sobre a sua segunda vinda gloriosa. Mas não, meu irmão e minha irmã. Jesus quer mostrar aos discípulos que diante do sofrimento, das provas, das dificuldades, nós devemos elevar o nosso olhar para a nossa esperança última. Nós devemos, diante das provas da vida, lembrar qual é o fim último da vida do homem. A esperança pela qual todos nós vivemos, o nosso encontro com o Senhor. Quando o discípulo passa pelo sofrimento, ele deve lembrar que ele um dia verá a face do seu Senhor, do seu Redentor. E todo este sofrimento se tornará pequeno diante da esperança desse encontro. É isso que Jesus quer fazer com que seus discípulos compreendam, que todo sofrimento pode ter sentido quando nós lembramos do nosso fim último. Mas para chegarmos à contemplação da face do Senhor, Jesus nos coloca aqui no Evangelho de hoje 3 pedidos, 3 ordens ou mandatos do Senhor. O primeiro deles: que os vossos rins estejam cingidos. O que significa estar com os rins cingidos? Lembremos que na época de Jesus, todos usavam túnicas, como essa que o padre está usando. E as túnicas muitas vezes tinham um comprimento grande. Era preciso colocar um cordão na cintura para levantar esta túnica, e assim eles poderiam caminhar sem dificuldade ou sem tropeçar. Quando Jesus manda os discípulos estarem com os rins cingidos, Jesus quer dizer aqui: estejais prontos. Para o quê? Para a guerra, para a batalha. O discípulo é aquele
que está preparado para as lutas que haverão de vir. E meu irmão e minha irmã, é importante que você compreenda isso, porque veja, todos nós batizados somos discípulos de Jesus. E nós vamos passar por esta realidade do sofrimento. Há uma coisa certa na vida do ser humano: ele já nasce em meio às dores e vai morrer em meio a dores. Nós vamos passar pelo sofrimento. Isso é para você que aqui está, você que está nos acompanhando. Ninguém está isento dessa realidade, acerca que o próprio Filho de Deus a assumiu. Então, o Senhor não quer que o sofrimento você seja pego de surpresa. Então o Senhor está dizendo: meu filho, esteja pronto para a batalha, estejais com os vossos rins cingidos. O cristão é um homem e uma mulher que não tem medo da luta, que não tem medo da batalha. O segundo mandato e pedido de nosso Senhor: que as vossas lâmpadas estejam acesas. E o que isso significa? Devemos lembrar que no templo de Jerusalém havia alguns lugares que sempre estavam com uma lâmpada, e a lâmpada não podia ser apagada. Haviam sacerdotes que ficavam de vigia para abastecer com azeite aquela lâmpada, que deveria estar 24 horas acesa. A lâmpada é símbolo da presença de Deus. Quando nosso Senhor diz: estejais com as vossas lâmpadas acesas, Ele está dizendo: tenham a presença de Deus na vossa vida. E meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, alguns estão apagando a lâmpada. Estão deixando a presença de Deus não mais ser perene, constante em suas vidas. Mas padre, como eu posso então manter viva esta lâmpada da presença de Deus, enchendo-a com azeite dos sacramentos, a Santa Missa, enchendo-a com a minha oração, o Santo Terço diariamente, assim com o azeite da oração dos sacramentos, por exemplo, da confissão. Veja, a primeira leitura de hoje vai nos falar sobre uma realidade, a realidade do pecado. E muitos já não estão com os rins cingidos, já não mais lutam contra o pecado, porque acham que o pecado é uma batalha vencida. Quantas pessoas dizem o seguinte: ah, padre, não tem como, né? Não tem como não pecar. Será que não há como não pecar, ou você já desistiu da guerra? Já perdeu a batalha, porque já não está mais lutando? Sim, meus irmãos, por um homem, é o que nos está nos dizendo São Paulo, entrou o pecado no mundo, mas também por um homem entrou a remissão dos pecados, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós precisamos sim lutar contra o pecado, e o primeiro passo daquele que está lutando contra o pecado é a busca do sacramento da confissão, da penitência.
Mas há muitos católicos que já não confessam mais, que acham-se santos. Você está deixando acabar o azeite da sua lâmpada, da presença de Deus. Se eu não busco o sacramento da penitência, da confissão, se eu não venho à Santa Missa, a lâmpada da presença de Deus está apagando em mim. Jesus está dizendo: estejais com as vossas lâmpadas acesas. E por fim, sede como homens que estão esperando o Senhor voltar de uma festa de casamento. O que o Senhor quer dizer com isso? Estejais pronto, porque você não sabe o momento, não sabeis o dia e a hora em que o Senhor virá. Porque à medida que o Senhor está vindo, meu irmão e minha irmã, nós também estamos indo ao encontro dEle. E nós não sabemos de fato o momento, mas nós precisamos estar prontos, porque os que estiverem prontos, nos diz a palavra, felizes serão. Porque o Senhor está preparando para eles o banquete, e Ele mesmo os servirá. E o estar pronto, meu irmão, é uma postura de vigilância, porque nós não sabemos, veja, pode ser hoje, e você precisa estar pronto hoje. Pode ser daqui a alguns segundos, que o Senhor virá te buscar, virá me buscar. Será que você estará vigilante, com os rins cingidos, com a lâmpada acesa, esperando o Senhor? Busquemos estar vigilantes para o encontro com o nosso Senhor. Ele é a esperança última da vida do homem. Por isso, neste instante de silêncio, convido a você, num breve instante, fechar os seus olhos e diante deste pedido de Jesus, estar pronto para a guerra, e a primeira guerra contra o pecado. Será que eu tenho lutado contra o pecado? Ou já normalizei ele em minha vida? Será que eu tenho estado com a minha lâmpada acesa, ou de fato já não tenho mais derramado azeite sobre ela? Já não tenho mais rezado? Tenho deixado esta presença de Deus se apagando em mim? E será que eu estou pronto, nesta postura de vigilância, para o Senhor que está vindo me encontrar, e eu que estou indo ao seu encontro? Dê esta resposta à palavra de Deus. Quando Deus nos fala, nós precisamos responder. Você tem vivido estas realidades? Senão, o Senhor está te chamando. Volta, meu filho, volta, minha filha. Juntamente com o pão e o vinho,